Olá, querido povo de Deus, graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus nesse dia 16 de abril de 2020, quinta-feira, e dia que Deus nos abençoou, nos deu da sua maravilhosa graça e suas misericórdias se renovaram sobre nós, e estamos aqui vivos, felizes e contentes em ter um Deus maravilhoso como nosso Deus. Que a graça e a paz dele seja conosco e esteja conosco até o retorno dele, Jesus Cristo, para nos levar à Nova Jerusalém Celestial, que é a pátria que ele está preparando morada para nós, e que nós estejamos sempre felizes e contentes em saber que Ebenezer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Estamos reunidos aqui para falar mais uma vez com vocês sobre como ouvir Deus. E a pergunta de hoje é essa. Irmã Miriam Mota, Deus te abençoe, minha querida, graça e paz. Como ouvir Deus? Em meio a tantas... Diaconisa Rosângela também está aí conosco, Deus te abençoe, minha querida. Como nós podemos ouvir Deus falar? Ontem nós ouvimos Deus falando com Elias. Acertou a hora hoje, né, irmã Miriam? Glória a Deus. Deus te abençoe, minha querida. Nós vimos ontem Deus falando com Elias, Jacilda, Deus te abençoe. A todos aí da casa. Um grande e forte abraço e beijo na irmã Isabel. Já já a gente vai poder se encontrar novamente, eu receber aquele abraço forte e carinhoso da irmã Isabel. Irmã Rita, Jorge Diuano, diácono Jorge Diuano, os diáconos estão tudo aí, o ministério diaconal em peso, glória a Deus. Vocês são parte fundamental do nosso ministério, do ministério da Igreja Batista Campo Maior. Sara, Deus te abençoe, minha querida. E Yolanda está por aí também. Deus abençoe a todos vocês e vamos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre como ouvir a voz de Deus. Talvez em meio a essa tempestade, em meio a tudo isso que está acontecendo em nossas vidas, você possa estar pensando assim, poxa, todo mundo diz que ouve Deus, né? O pastor então toda hora fala assim, Deus me falou. Denise, Deus te abençoe, minha querida. E às vezes fica até meio magoado, né? A pessoa fala assim, Deus fala com eles e não fala comigo. O que acontece? Como é que é isso? Deus me falou. E enquanto a gente não tem uma intimidade com o Eterno, realmente a gente fica assim, parecendo que Deus não está falando conosco. Ou nós não sabemos ouvir a palavra dele. Nós temos a ideia cenográfica, né? Regina Batista, Deus te abençoe. Nós temos a ideia cenográfica de que Deus abrirá uma nuvem e sairá daquela nuvem uma luz e os anjos fazem né? E Deus fala assim, servo meu, minha serva. Não, Aldeir, Deus te abençoe. Jorge Luiz também, Deus te abençoe. Não. Eliana, estamos aí, cadê o Marcelão? Tá atrasado, hein? Tá fritando bife, né? Então, Deus pode falar conosco assim? Sim. Deus pode falar conosco igual ele fez com alguns profetas, né? Alguns servos do Senhor, alguns sacerdotes, assim como Moisés, assim como Abraão, né? Pode falar conosco assim também? Pode. Porém, irmãos, só que naquela época, para a gente entender um pouquinho como ouvir a voz de Deus, nós temos que... Quero colocar uma lente em seus olhos, em seu coração, para você entender um pouco. E essa lente se chama Jesus Cristo e Espírito Santo. Duas lentes maravilhosas que Deus nos vê. E que você tem que ver e entender. Tânia, boa noite. Entender o que é que Deus, como Deus fala comigo e com você hoje. Quando ele falava assim, Moisés, meu servo, né? Abraão, sai da tua tenda, larga tua parentela e tua família, vai para... Ele falava porque naquela época as pessoas não conheciam as três nuances do Deus triuno que ele é.
Então eles só conheciam o Eterno, o Eu Sou, o Deus que o nome era impronunciável. As pessoas têm medo, tinham naquela época medo de falar o nome de Deus, por estar falando o nome dele que é impronunciável, errado, e assim ser fulminado. Então por isso o povo chamava ele de Eterno, o Eu Sou, o grande, né? Então ele falava com os homens, face a face ele falou com Moisés, e a parte de Deus que as pessoas tinham como ouvir ele era assim: ele levantava um profeta, levantava um líder, e ali ele falava com aquele líder e externava as regras, né, que ele quer, e a revelação de tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver ou para viver de uma maneira boa, feliz, contente, proveitosa e debaixo das potentes mãos do Senhor. Nada aconteceria de ruim se eles as cumprissem. Porém, o que a humanidade fez? A humanidade começou a se desviar dos caminhos do Senhor, né? E começou a adorar deuses pagãos, começou a adorar coisas que não deveriam, que entristeceram o coração do Eterno. Doutora Adriana, Deus te abençoe. Já está no Brasil? Eu vi essas fotos lá na Índia, né? Grande missionária de Deus, glória a Deus. Então, os homens falavam, Deus falava com esses homens, e a população e a humanidade se afastou. E o que aconteceu? Então Deus foi, e aí teve diversas coisas como o dilúvio, né? A destruição de Sodoma e Gomorra. Hudson, Deus te abençoe. Deus te abençoe, doutora Adriana. Que Deus continue te dando muita saúde e paz e alegria. Então foi destruindo as coisas porque a humanidade estava saindo do propósito de Deus, que era encher, multiplicar a terra e reinar sobre tudo e todos. E assim sendo, o plano de Deus, o plano da salvação seria cumprido. E aí precisou de tudo isso, precisou de um dilúvio, precisou de tudo isso para Deus mandar e mostrar que Ele é amor, que Ele não é um Deus malvado, castigador, né? As pessoas faziam os sacrifícios, irmãos, pegavam os animais puros, né? Levavam os animais para os sacerdotes, para os levitas, lavavam, né? Aquilo tudo, os sacerdotes ofertavam aquela oferta em prol da remissão dos pecados dele. O sangue daquele animal era aspergido no altar, e o sacerdote fazia ali o culto ao Senhor, e ali expiava o pecado do povo. E Deus percebeu que as pessoas entenderam isso. Então, legal, hoje é o dia da expiação. Eu vou lá, o sacerdote consulta ao Eterno, o Eterno fala: agora, para os seus pecados, você cometeu o pecado sobre isso. Então, é um cordeiro, ou tantas pombas, tantas efas de farinha e tudo. E aí eles iam lá, ofertavam, o sacerdote ofertava o sacrifício, e eles eram remidos dos pecados e voltavam a fazer o quê? Pecar de novo, porque não havia arrependimento. E aí Deus, querendo mostrar que Ele é amor, mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Hudson está aí também, né? Deus te abençoe, meu amigo. E Jesus Cristo, a parte de Deus, que era Deus, no princípio é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus Cristo, a palavra, o pão vivo que desceu do céu, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus em forma de homem. Deus enviou uma parte sua, Jesus Cristo, na forma de homem, para que aqueles homens entendessem o que é o amor, para que aqueles homens entendessem que Deus é amor. E Jesus Cristo veio para os seus não o reconheceram. E Jesus Cristo pregou o Evangelho, mostrou que conhecia toda a Torá, e ali ele rompeu o véu que retirava toda aquela religiosidade que atravancava o povo de Deus, e rasgou o véu, tanto do tabernáculo quanto o véu dos céus,
que impedia o homem chegar ao eterno, e ele foi o último sacrifício de derramamento de sangue para a remissão dos pecados. E lá na cruz do Calvário ele mostrou isso e ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte ao terceiro dia, voltou para o Pai e nos deixou a porção de Deus que Deus quer para mim e para você hoje, que vivemos debaixo da graça, que é o Espírito Santo de Deus. Deus hoje aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. Então, e Jesus Cristo, quando voltou, ele falou: volto para o Pai, mas deixo-vos o Consolador, que intercederá por seus pedidos, pelas suas intercessões e por suas vidas, com gemidos inexprimíveis ao Pai, porque ele também é o Pai, esse nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem está conosco hoje é o Espírito Santo. Então, como nós estaremos ouvindo a palavra de Deus? Somente através do Espírito Santo. Temos que encher-nos do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3. Mas antes, se prepare. Se prepare que você vai tomar um susto quando ouvir essa mensagem. Se prepare que aqui hoje nós vamos entender de uma vez por todas que Deus é maravilhoso, que a palavra dele ela é inerrante, é eficaz e é totalmente contemporânea. Ela serve sim para... Esse texto foi escrito em 63 anos depois de Cristo. E até hoje ele é visto e é lido e serve para mim e para você hoje. Então, amados, se prepare o seu coração que você terá emoções fortes. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, diz assim a gloriosa e poderosa palavra do Senhor. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Toda a terra está cheia de sua glória. Nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua magnífica palavra, da tua santa palavra, que ela venha fazer transformação em nossas vidas, que ela venha receber em nossos corações um solo fértil, que nós a recebamos de bom grado, Senhor, para sermos abençoados assim como os crentes bereanos. E que eu diminua, Senhor, para o teu nome ser glorificado e enaltecido hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos e vivemos. Amém. Irmãos, parece que o apóstolo Paulo não escreveu para Timóteo, né? Parece que escreveu para Rafael, né? Para Tânia, para Marcelo, para Eliana, para a doutora Adriana, para o Hudson, para Yolanda, né? Parece que escreveu para a gente, né? Que hoje esse mundo, as pessoas amariam a si mesmos, mais a si mesmos, eram presunçosos, blasfemos, desrespeitando pais e mães, ingratos. Parece que ele está ouvindo, ele está vendo o Brasil e o mundo hoje e está falando isso para mim e para você. Então, amados, a pergunta de hoje, o tema de hoje é: como ouvir a voz de Deus? Talvez você esteja sofrendo alguma coisa, talvez você esteja buscando em oração, em jejum, e talvez você não esteja sentindo de Deus. Nós temos este pequeno defeito. Nós entregamos as nossas súplicas, nas nossas orações, e achamos que a nossa hora, o nosso tempo, o tempo Cronos, que é totalmente diferente do tempo de Deus, vai ser resolvido o mais rápido possível da forma que nós queremos. Aí, meu irmão, é aí que complica, minha irmã. Não é assim. Dinha, Deus te abençoe, minha querida. Não é bem assim que a coisa funciona. Como funciona?
na vontade de Deus. E a vontade dele é que, se eu e você colocamos a nossa vontade nas mãos dele, a vontade dele vai ser feita na minha e na sua vida, e com certeza a melhor coisa que acontecerá para mim e para você quando nós nos colocamos à disposição do Eterno. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí você não vai ficar preocupado em querer ouvir a voz de Deus, né? Quer ver um exemplo de como a gente não é, Deus não é assim, tão pequenino? Eu sou jovem, né? Eu tô na igreja e tô paquerando aquela menina, e aí eu vi que ela é linda, maravilhosa. Se for ela mesmo, eu vou saber. E aí fala assim, se o pastor hoje pregar no 2 Timóteo 3, aí vai ser ela. Não é assim que Deus fala, irmão. Deus fala trazendo tranquilidade ao seu coração. Deus fala quebrando barreiras que tiram a sua visão espiritual das coisas. Deus fala te dando tranquilidade mediante as coisas que você deve fazer, as atitudes que você possa estar querendo tomar. Muitas das vezes você vai ter só a tranquilidade e a paz que o Espírito Santo traz, e você vai saber o que deve fazer. Mas calma, que eu ainda vou te explicar mais firmemente como ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos então que hoje Deus não fala mais com os homens como falava com Moisés, como Abraão, né? Deus também não fala mais com os homens quando falava na pessoa de Jesus Cristo, até porque os seus não o reconheceram e ele foi perseguido, né? E ele nos deixou o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo fala? Você tem um exemplar da Bíblia Sagrada? Pois é a palavra do Senhor. Quando eu estou falando aqui, o que sai da minha boca são palavras. Então, quando vocês estão ouvindo o pastor Rafael, vocês estão ouvindo a minha fala, a minha palavra. E a palavra de Deus, a revelação para a humanidade que Deus quer e que nós entendamos a vontade dele, está aqui contido nesses 66 livros que se chama a Bíblia Sagrada. Quer ouvir Deus? Leia a palavra dele. Porém, se você ler esta palavra como um livro comum, que não é o livro mais vendido do mundo, é um livro que muitas pessoas e pessoas muito inteligentes já tentaram achar algum erro aqui e nunca acharam e não acharão. E pelo contrário, todas as promessas estão sempre sendo cumpridas. Acabamos de ler aqui o texto do início do capítulo 3, que nos mostra que a Bíblia ela é para os dias de hoje também. Ela é viva e eficaz, porém ela não pode ser lida como um livro comum. Não adianta você pegar de Gênesis a Apocalipse e ler sem quem? Sem o dono da palavra, que é Deus. E quem é Deus hoje aqui conosco? O Espírito Santo. E como é que nós recebemos do Espírito Santo a leitura? Neuza, Deus te abençoe. A leitura da palavra é entender e ouvir o que Deus quer falar para mim e para você, arrependendo-se dos seus pecados, desviando-se dos maus caminhos e se debruçando em Jesus Cristo, entregando-se a tua vida a Ele, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Acreditas nisso? Tem fé nisso? E aí você é selado, é batizado com esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando você entra em oração, invocando o nome do Eterno, ele vai te dar a capacidade, a sabedoria de entender o que Deus quer falar contigo aqui. E só tem essa forma hoje, pastor? Não, essa é a melhor que tem. Mas o Eterno é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele também nos dá hinos de louvor. O louvor toca. Quem é que nunca conheceu ou que não foi quebrantado e sua conversão veio após de um louvor? Quem é que não ouve um louvor cristocêntrico, claro, né? Não antropocêntrico, né? Não vou entrar nesses detalhes agora, mas quem é que não ouve um louvor e não quebranta o seu coração e não sente a presença do Santo Espírito, né? Aquele louvor que a gente... Há um doce Espírito aqui
e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se eu acertei a letra, mas a doce e santa presença do Eterno é essa. E que nos traz essa paz, que nos traz a alegria, e nós ouvimos através dos louvores. Nós ouvimos também através de todas as coisas que Deus queira. Irmãos, é uma palavra na TV, é um anúncio. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu estava no meio do seminário e ali eu fiquei... Seminarista sempre passa pelos desertos, os piores possíveis. E estava num deserto tremendo. E todas as vezes, irmãos, que eu estava ali, eu sentia a santa e doce presença falando assim, ó, não blasfema, não blasfema, não se entregue, mantenha-se firme. E eu sofrendo ali, debaixo de sol, debaixo de chuva, sofrendo. E todas as vezes que meu coração estava muito triste, irmãos, eu nunca vi tanto carro com versículo bíblico aparecer na minha frente. E era impressionante que assim, e era versículo grande, pequeno, e hoje em dia eu vejo alguns, mas não daquela forma. Às vezes o carro me fechava e parava na minha frente. Léo, Deus te abençoe, meu querido. Nós parávamos assim, e falei, misericórdia, versículo, e ali eu via Deus falando. Então, amados, como ouvir a voz de Deus? Acontece contigo, Denise? Glória a Deus. Como ouvir a voz de Deus? Esteja ligado nele, que você vai ver. Então, não sei se vocês já viram os videozinhos que eu tenho postado com a palavra de Deus. Se liga na mensagem e o início dele é assim, ó, porque ó, acorda, se liga na mensagem, porque às vezes a gente está assim, ó, catando borboleta, né, viajando, marolando, como os jovens falam agora, né? E aí você passa desapercebido e não entende que Deus quer falar contigo, porque Ele está perto, Ele é Deus de perto. Então Deus está aqui conosco e nós invocamos o nome dEle. E como é que nós ouvimos a palavra dEle? Quando nós temos comunhão com Ele. E como é essa comunhão? Você tem que orar para Ele ouvir. Deus gosta de ouvir palavras. Ah, pastor, mas Ele sabe tudo que está no meu coração. Sim, mas Ele gosta de ouvir o que está dentro do seu coração através da sua boca. Ele gosta de ouvir, porque a potestade do ar, o inimigo que está ao nosso derredor, bramando como leão, ele está ouvindo nós, a nossa vida, a nossa boca declarando a derrota dele e a vitória nossa em nome de Jesus. Eles estão ouvindo e estão percebendo que aqui quem manda em mim e na sua vida, na sua casa, na minha casa, é o Santo Espírito de Deus. Eles estão ouvindo que onde tem luz, onde tem louvor, eles não são bem-vindos e eles têm que voltar para onde eles vieram, para a escuridão, para a podridão que eles vieram. E é por isso que eu e você precisamos estar sempre falando com o Senhor. Então, amados, a equação é facílima. Quer ouvir a voz de Deus? Ore, peça ao Espírito Santo sabedoria e comece a ler a palavra dele. Aí você vai ver e vai ouvir o que Deus quer falar. Versículo 14 diz assim: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, preste atenção, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade,
para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Vou repetir o 16 para mim e para você. Toda a Escritura, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Aleluias! Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, meus amados, ouça Deus, ouça a voz de Deus. Talvez a voz de Deus seja aquilo que você está ouvindo e não está te agradando. Glória a Deus por isso. Em todas as coisas devemos dar glórias, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é faca, como espada de dois gumes, e penetra em quem está falando e em quem está ouvindo. E ela penetra no fundo de nossa alma, de nossa medula, de nosso corpo, de nossa alma e de nosso espírito. A palavra de Deus, ela é transformadora. E normalmente aquilo que nos faz bem... Quer ver uma ilustração? Nossos avós, quando nós estávamos doentes, não sei quem tomou, não sei nem se existe ainda, um remédio chamado Atalaia Jurubeba. Misericórdia! Eu tomava aquilo. Eu bebia aquilo, óleo de fígado de bacalhau, que agora tem gosto, na minha época não tinha gosto, só um gosto de morte, né? E o tal do biotônico Fontoura, esse era mais ou menos. Mas a Atalaia Jurubeba e o óleo de fígado de bacalhau, misericórdia. E aí quando a gente tomava, fala assim, vó, tá amargando. O que ela falava? Tá amargando? Isso que é bom, cura. Machucou, taca mertiolate. Mertiolate não, mercúrio que não arde. Taca álcool, porque o que arde, cura. E a palavra do Senhor também é assim, irmãos. Nem só de promessas, de maravilhas, de alegria é a nossa vida, porque tem dia que a gente acorda com o teto cinza, tem dia que nós acordamos de mau humor, e a palavra do Senhor, ela é para esses dias e também para os dias bons. Então não é só vitória não, é vitória sobre o inimigo, mas nós sim, no mundo teremos aflições, mas Jesus Cristo disse para mim e para você, tenha um bom ânimo. Fernando, Deus te abençoe, meu amigão. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo para vocês. Eu venci esse mundo, tomei todo o cálice da ira do Senhor para que vocês tenham alegria no Senhor, tenham uma vida abundante e próspera neste mundo que jaz no maligno. Mas saiba que esse mundo jaz no maligno. Porém, o que aguarda vocês, o que nos aguarda, é a Nova Jerusalém. Então, olha o que o início desse capítulo 3 fala. Haverão dias de tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, porém, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te tanto deles, afasta-te destes também. Amados, nós somos da Nova Jerusalém. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá dias maravilhosos neste mundo. Mas Jesus Cristo nos afirma, quando aqui, Paulo falando assim, observado minhas perseguições, aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, antes de mostrar que ele precisa se debruçar na lei do Senhor, meditar nela dia e noite. Que ele será perseguido, eu e você, que temos a marca do Senhor, que pregamos Jesus Cristo, sim, seremos perseguidos. Mas de todas as perseguições nós seremos o quê? Salvos pelo Senhor, livres pelo Senhor. Recebe essa palavra no seu coração. Para de achar que ser crente, ser evangélico é uma coisa para poucos. Não, são para todos, porque todos nós somos filhos de Deus.
E alguns ainda não entenderam essa adoção e justificação que o Espírito Santo de Deus faz por mim e por você. Então, amados, este mundo vai acabar. E essa pandemia está mostrando isso para mim e para você. O que não vale a pena nós estarmos precisando, ou melhor, colocando à frente coisas como ter, ser, ostentar, não serve para nada. Não serve para nada. Aí vem uma bolinha cheia de pintinho verde, né, que postaram lá, o tal da corona, e acaba contigo, cara. E aí vai ficar tudo, o teu relógio de ouro, o teu carro importado, a tua mansão, entendeu? As montes de besteira que você faz, dando prazer à carne, e quando o Espírito Santo está aí, ó, ao teu lado, querendo encher a casa dele, que nós somos templo do Espírito. Nós não somos templo de cigarro, de cerveja e de prazeres mundanos, não, que não agradam a Deus, não. Nós somos templo do Espírito. Então, como é que eu quero ouvir Deus se eu não faço a vontade dele? Como é que eu quero ouvir Deus se eu estou dando mais ênfase ao mundo do que à eternidade? Como é que eu quero ouvir Deus se eu estou vivendo como se a eternidade não fosse? Como se esse mundo fosse eterno e nada, e tudo passaria, e tudo que eu estou colhendo eu não vou colher frutos. Vai sim, mas hoje é dia de você se arrepender. Se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Lembra de que Jesus Cristo nunca te desamparou e nunca te desamparará. Ele nunca te deixará. Nunca. Deus é Deus de aliança, promessa, e Ele está perto de ti, e Ele está só aguardando a tua decisão de se arrepender dessa vida que você sabe que vai te levar para o inferno, de se arrepender verdadeiramente e entregar a sua vida ao Jesus Cristo. Ele vai restaurar a sua vida, a sua família, e tudo aquilo que o inimigo roubou de você, ele vai te restaurar, e mais, vai fazer com que você, através da sua transformação, transforme este mundo com a alegria de Jesus. Mostre a um monte de gente que você, e assim como eu, assim como outros, foram transformados para a honra e glória do nome do Senhor, pelo poder que há no sacrifício de Jesus Cristo, que venceu a morte e vivo está com o Pai, está trabalhando na Nova Jerusalém, para que eu e você tenhamos mansões celestiais lá, e deixou-nos o Espírito Santo, que é para eu e você termos as nuances dele, termos bondade, bom ânimo, longanimidade, ter tranquilidade, mansidão, domínio próprio sobre essas coisas, inclusive essa Covid. Irmãos, que ela venha, que ela vá, mas o que importa é que Deus seja glorificado em todas as coisas. Para de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Para de achar que Deus tem que fazer a sua felicidade, o que você quer. Não, você e eu somos escravos, somos servos. E como servos nós temos que entender o que o nosso Senhor manda. E as ordens que Ele nos deu estão todas elas aqui na palavra de Deus. Quer ouvir Deus? Tem que debruçar sobre a palavra dele. Peça a orientação do Espírito Santo. Entre na presença do Eterno e ouça o que Ele quer falar para ti. Seria muito fácil, irmãos. Eu quero ouvir como Moisés ouvia. Tá, e você tem a capacidade de largar tudo e fazer o que Moisés fez? E eu queria ouvir como Abraão. Se Deus fala para você agora, larga tudo que você tem, larga a tua parentela e vai para a terra que eu te mandei, e de ti farei grandes nações, você iria? Boa noite, Alila, Deus te abençoe. Você iria? Pastor Manuel, Deus te abençoe, meu querido. Você iria se Deus falasse com esses homens? Como Deus falou com Moisés, como Noé, eu queria que ele falasse comigo. E se ele falar para você agora, constrói uma arca aqui, você ia fazer? Então, irmãos, o que nós precisamos para ouvir a palavra do Senhor é verdadeiramente se converter. Rose, Deus te abençoe. É a conversão genuína. É se entregar verdadeiramente ao Eterno. E entender, eu já te dei as lentes, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus Pai, o Eterno, falava lá no início, nos primórdios. Mandou Jesus Cristo, ainda na antiga aliança. Ele renovou a aliança,
Nós somos agora neotestamentários. O véu se rasgou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo quando nós acreditamos nisso. Quando nós nos arrependemos e acreditamos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, venceu a morte, vivo está com o Pai e nos deixou o Santo Espírito. E é Ele quem vai estar contigo no momento da leitura da palavra, e você vai ouvir sim o que Deus quer falar de ti, para ti e fazer de ti. Então, amados, é muito fácil. Como ouvir a palavra do Senhor? Leia a Bíblia Sagrada, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas ações. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Você quer ser uma boa pessoa? Quer viver de uma maneira certa? Tia Almira, Deus te abençoe. Aqui, está aqui a palavra do Senhor. Toda a fé, regra, prática, está aqui. Ah, pastor, eu não consigo entender porque você não tinha essas lentes, que agora em nome de Jesus você tem. Ore ao Senhor. Ore, peça ao Espírito Santo para tirar a unção do sono. Mas aí o leite tem sono. Sabe por que você lê tem sono? Que horas que você vai ler a palavra do Senhor? Você acorda, já põe lá o relógio na soneca, aí já fica mais 10, 15 minutos lá no pipipi, pipipi, pipipi. Aí acorda rápido, sai correndo, porque vai perder o trem, o ônibus, ou então o engarrafamento. E aí chega no trabalho, começa a trabalhar, toma café, almoça, aí no almoço a sua oração pega o prato de comida e faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E come aquilo, e chega em casa já cheio, com a cabeça cheia, e faz isso, faz aquilo, aí acha que no direito, trabalhei muito, estou cansado, vou relaxar. Aí assiste uma Netflix, assiste uma coisa, aí toma um banho, come, toma um banho, aí vai deitar, aí vai pegar a palavra. Meu irmão, a palavra vai te assistir, você não vai assistir ela. A palavra vai te ler, você não vai ler ela. A palavra vai falar pro quarto, não para ti. Então, entregue-se verdadeiramente, Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A palavra de Deus fala isso. E não ache que, não entendo. Sim, se eu entendi, burrão do jeito que eu sou, você vai entender também, cara. Tira isso da sua mente, tira isso do seu coração. Você vai entender sim. Nós entenderemos sim. E a palavra de Deus, o versículo 3 de 2 Timóteo vai mostrar. Esse capítulo todo, já logo no início, mostra como a palavra de Deus ela é contemporânea. Que assim seja na minha vida, e assim seja na sua vida, e que nós possamos, irmãos, estar entregando a nossa vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Ouvir Deus é também ouvir o silêncio. Ouvir Deus é também ouvir um espera. Ouvir Deus é também ouvir um não. Então, mais uma vez eu vou falar para ti, para de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Não. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é aquela colher grandona de Nutella no início do dia, que você acorda cheio de fome. Não. Você é um servo do Senhor. E Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos ser humildes. Humildes. Nós somos uma geração de adoradores. Nós somos uma geração de moradores, onde a nossa rua será de ouro, os muros de cristal. Isso só para tentar demonstrar como será maravilhoso a cidade que Deus preparou para nós. E isso não chega nem aos pés da Nova Jerusalém, chamada céu, chamada paraíso. E que eu e você entendamos isso de uma vez por todas. Em Cristo nós somos fortes. Em nós somos frágeis, muito frágeis. Então, amados, quer ouvir Deus? Não é mágica, mas é simples. É tão simples que a gente tenta complicar. É simples. Entregue-se verdadeiramente a Ele. Se arrependa dos seus pecados. Debruce sobre a palavra dEle. Alvarez, Deus te abençoe, meu irmão. Debruce-se sobre a palavra dEle e Ele vai falar contigo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço, Deus, pela Tua palavra, viva, santa e eficaz. Que nós possamos estar lendo
e melhor, vivendo a tua palavra. Que a transformação seja diária em minha vida e na vida dos meus irmãos. Que nós, Pai, nós coloquemos as nossas vidas no teu altar, ofertando-as como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor. E que a nossa vida seja totalmente pautada na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos saúde e dá-nos discernimento para resistir os dias maus, resistir ao inimigo, e ele fugirá de nós, e que nós possamos, Deus, como cartas suas, sermos lidos pelas pessoas. Em nome de Jesus, vivemos, oramos, agradecemos. Que o teu amor de Deus, de Pai, que a tua graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito sejam com cada um aqui presente e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém, amém e amém. Glória a Deus, um ósculo santo a todos e shalom.